Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, professor Flores, Flores Jovem Bio aqui mais uma vez com vocês nesta quarta-feira maravilhosa para debatermos um assunto não tão maravilhoso assim. Vamos começar agora a nossa aulinha de botânica, logo após a vinheta. Bem, pessoal, vamos começar a botânica aqui. A botânica, ela é a ciência que estuda as plantas, né? Os seres do reino plantae, ou reino vegetal, ou reino metafita, né? Esses seres, eles têm algumas características gerais, são divididos em 4 grupos, que a gente vai ver mais adiante. Porém, algumas características gerais desses grupos nós necessitamos pontuar. Por exemplo, são seres eucariontes, isto é, que possuem envelope nuclear, diferente dos seres procariontes. Eucariontes têm envelope nuclear, ou seja, tem um núcleo, tem uma membrana envolvendo o material genético, uma proteção do material genético. Toda planta tem isso, seja ela briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma, que vamos ver logo após. São autótrofos, fotossintetizantes, ou seja, produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Além de produzir o próprio alimento, ainda assim fazem fotossíntese. Isto é, produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Porque você vai se lembrar que quando a gente está falando em autotróficos, a gente pode ter fotossintetizantes ou também quimiosintetizantes, né? Que são as bactérias lá, bactéria fixadora de nitrogênio, etc, etc. Todo organismo do reino vegetal, do reino planta, é multicelular ou pluricelular. Isto significa que você nunca vai ver uma planta unicelular. Ah, Flores, mas eu já vi, professor, que as algas. Espera aí, alga não é planta. Tem algas unicelulares sim, mas elas são uma classificação diferente, é outro reino. É o reino dos protozoários. É um reino distinto do reino vegetal, do reino metafita. Embora a gente vá ver mais à frente que elas possuem parentesco evolutivo, principalmente com as algas verdes. As plantas elas possuem um parentesco evolutivo muito próximo ao das algas verdes, que é tanto que no cladograma, que eu vou mostrar posteriormente a todos vocês, mostra que tanto as briófitas de hoje em dia quanto as algas verdes descendem de um mesmo parentesco, de um mesmo ancestral comum. Apresentam parede celular de celulose. Vocês se lembram das bactérias lá, dos seres unicelulares, dos seres procariontes que possuem um revestimento, uma capa, que era de peptídeo glicano? Então, aqui a célula da planta ela também vai possuir uma capa, que é uma parede celular, serve de proteção. Só que esta, no caso, é feita de celulose. Nos organismos é, do reino fungi, eles têm uma parede celular também, só que é de quitina. Então, assim, essa parede celular aqui na planta é de celulose, tá bom? A reserva energética dela é o amido. Você vai se lembrar, poxa, Flores, mas aqui a reserva energética é o amido. Nossa, que informação besta. Na verdade, não. A gente precisa sim saber qual é a reserva energética, porque, por exemplo, qual é a reserva energética dos seres humanos? É o glicogênio. A gente armazena energia em forma de glicogênio, em forma de lipídios. Mas o nome mais correto é glicogênio. Por quê? Porque se tiver uma escassez de alimento, você vai converter esse glicogênio em energia. Você vai lembrar das nossas aulas de respiração celular. Ou a gente usa a glicose através dos alimentos, ou então o fígado vai quebrar este glicogênio para voltar em forma de glicose para o nosso fígado, não, o pâncreas, perdão. O pâncreas que faz esse processo para voltar em forma de glicose para a nossa célula. Elas apresentam tecidos verdadeiros. Vocês se lembram lá do Bob Esponja? O Bob Esponja é um animal, porém ele não possui tecido verdadeiro. A gente já tem uma aula que fala bem sobre isso. Eles não possuem tecido verdadeiro. As plantas possuem tecidos verdadeiros, desde as briófitas até as mais complexas angiospermas.
E a fecundação ela é interna. Olha que coisa interessante. Fecundação interna. Isso é super importante. Por quê? Porque protege o zigoto. Quando a gente faz uma fecundação interna, a gente tem uma maior proteção do zigoto. O zigoto não vai estar exposto a coisas desfavoráveis para a sua sobrevivência. Ele vai estar protegido, porque a fecundação é interna. Vamos passar aqui. Provas evolutivas. A gente vai falar aqui justamente do parentesco evolutivo nas plantas e nas algas. As plantas evoluíram de algas semelhantes às algas verdes da atualidade, como eu já falei no slide anterior. Provas evolutivas. Tanto das algas quanto das plantas, a parede celular é de celulose. E no interior a gente encontra cloroplastos, que apresentam clorofila do tipo A e clorofila do tipo B. Minha gente, tanto nas algas verdes quanto nas plantas, a gente encontra clorofila do tipo A e tipo B. O que explica isso de seres tão diferentes? Apenas um ancestral em comum, que possuía esses dois tipos de clorofila. Passando a seguir, domínio terrestre e flores. As algas elas estão na água, beleza? Como é que as plantas elas simplesmente dominaram todo o espaço terrestre? Minha gente, a alga e a briófita também. A briófita um, ela ainda é um grupo das plantas que ainda é muito adepto à água, é muito dependente da água ainda. Mas vamos ver aqui, por que a alga não sai e tal? Ah, vou sair, vou dominar a Terra. Minha gente, porque ela não tem uma epiderme, ela não tem uma camada superficial de células que impede a desidratação. Então ela necessita ficar em água, porque senão ela fica desidratada. E ainda tem algo mais que as plantas têm na folha. Não sei se vocês já viram os orvalhos. Os orvalhos das plantas, quando está muito frio, né? Algumas gotículas ficam ali sobre as plantas. Por que elas não se juntam à folha? Porque tem uma cutícula, uma camada de cera, que é um lipídio, é gordura, que evita essa tanto a perca de água, quanto também a mistura. Por isso que o orvalho ele fica aquela coisa belíssima, a gotícula de água sobre a folha. Então, essa cutícula, essa camada de cera, e a presença dessa epiderme vai evitar a desidratação. Nossa, ficou feio aqui. Vai evitar a desidratação. Se a planta não desidrata do fora ali do seu habitat aquático, ela pode sobreviver muito bem no ambiente terrestre. Então isso foi o que favoreceu o domínio terrestre a princípio das plantas. Claro, a dispersão na Terra, no ambiente terrestre, vai ser outros 500. A gente vai ver nas angiospermas e nas gimnospermas por que elas se espalharam. Agora, o domínio, como elas dominaram, é justamente por conta disso. Acima da epiderme há essa camada de cera, que a gente chama de cutícula, e tem essa epiderme que é uma camada superficial muito unida de várias células. Agora a gente vai falar de reprodução. A reprodução, isso aqui vale para toda planta. Isso aqui vale para toda planta. Seja briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, elas vão ter duas fases. Uma fase 2N, uma fase diploide, e uma fase N, uma fase haploide. Vamos lá. Um indivíduo diploide eu vou chamar de esporófito e um indivíduo haploide eu vou chamar de gametófito. Vamos começar assim, é um ciclo, né? Então, independente de onde eu começar, eu vou estar correto. Mas vamos começar aqui, eu vou até trocar de cor, vou pegar um pincel vermelho. Vamos começar aqui pelo indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide, que é 2N, ele vai sofrer meiose. Você tem que lembrar que a meiose ela é reducional. Então, ela reduz. Enquanto flores, um terço, um quarto pela metade. Então, se o indivíduo é 2N, agora ele vai produzir um esporo que é N. Então, por exemplo, se ele tem 24 cromossomos, esse indivíduo N vai ter 12. Entenderam? Porque ele vai sofrer essa meiose, que é reducional. Esse esporo ele vai sofrer sucessivas mitoses. Lembrando que mitose e meiose a gente já tem aula
aqui no canal, tá certo? Então, se você quiser, pode procurar aí mitose e meiose. Gravamos uma aula só para esses duas aulas, na verdade, para esses dois processos de divisão celular. Então, o esporo ele vai sofrer sucessivas mitoses e vai se transformar no indivíduo haploide, que eu chamo de gametófito. Gametófito, por que gametófito, Flores? Porque ele vai produzir gametas. Quando o esporo ele cresce, sofre sucessivas mitoses, ele se torna um indivíduo haploide. Esse indivíduo haploide vai produzir gametas. Olha que aqui ele sofreu mitose, então esse indivíduo haploide ele é N. Os gametas também vão ser N. Os gametas vão se encontrar com outro gameta e vai ocorrer a fecundação. Dessa fecundação vai surgir o zigoto. Esse zigoto, que agora é 2N, porque é a junção de dois gametas, N mais N, 2N, vai sofrer sucessivas mitoses e vai se transformar no esporófito. Por que esporófito? Porque produz esporo. Por que gametófito? Porque produz gameta. Gente, eu sei que é chato, eu sei. Inclusive, ouso dizer, ninguém merece botânica, mas cai nas provas, cai nos vestibulares, então a gente, infelizmente, vamos ter que estudar isso aqui. Eu, particularmente, sou flores, mas eu não gosto de botânica. Mas se cair em prova de vestibular, a gente tem que estudar, tá bom? Então, vamos aqui. Lembrando, do esporófito, meiose. O esporo, ele é N, o esporo. Esse esporo vai sofrer sucessivas mitoses. Dessas mitoses vai surgir o ser haploide. Esse ser haploide vai lançar os gametas, vai produzir gametas. Esses gametas vão se encontrar formando o zigoto. E esse zigoto vai se transformar num lindíssimo indivíduo diploide. A depender do grupo, a fase esporófito vai estar vai ser a maior parte do ciclo de vida, o gametófito a maior parte, dependendo do grupo. Por exemplo, angiospermas dominaram toda a Terra. Olha isso, a árvore e tudo. Se é uma árvore grande e tal, ela está na fase ali no indivíduo diploide. É o esporófito maduro, que a gente vê quando vê as árvores gigantes, né? As árvores grandes. Já nas briófitas vai ser um pouco diferente, que é o que a gente vai ver aqui. Pessoal, essa alga verde é a alga verde ancestral. Então, é daqui que surgiram todas as espécies de plantas. O reino planta, aqui é o reino planta, também chamado de embriófitas, porque tem o embrião. Olha que coisa interessante. Fitas, né? Aqui que você vê briófitas, pteridófitas. Fito vem de planta, né? Você sempre associar a planta. Vamos ver aqui o que é que esse cladograma, isso é um cladograma, viu? Está me dizendo aqui. Briófitas. As briófitas, diferentes das algas verdes, elas têm um embrião. Então, a partir daqui, desse ponto, todas essas aqui, elas vão ter também um embrião. Todas vão ter um embrião. Todas, a partir desse ponto. Então, tipo, se esse ponto surgiu daqui, todas essas aqui, briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas, vão ter um embrião. Agora aqui, ponto B, esporófito dominante. O esporófito dominante só vai ter nas pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, daqui para cima. Daqui para cima. Então as briófitas não vão ter o esporófito como uma fase dominante. Tá bom? Só daqui para cima, do ponto para cima. Agora vamos analisar. As briófitas, elas são a novidade evolutiva que elas têm é justamente o embrião. As pteridófitas já têm mais novidades evolutivas, principalmente, olha aqui, ó, plantas vasculares, vasos condutores de seiva. Minha gente, os vasos condutores de seiva foram super importantes para as plantas, principalmente para o crescimento. Você vê uma briófita lá, ó. Briófita é musgo. Você vê um musguinho lá numa parte fria e tudo, super úmida, pequeno, minúsculo. Por quê? Porque não tem vaso condutor, não tem nem para onde crescer, não tem nem como levar para outras partes da planta seiva, seja xilema ou floema, que a gente vai ver depois em histologia vegetal. Aqui, esporófito dominante. Então, a maior parte do ciclo de vida dessas plantas aqui, o esporófito ele vai estar mais aparente. É como eu falei para vocês. Samambaia, aquela samambaia linda, verde, né? Uma planta aérea, coisa belíssima. Ela ali ela faz esporófito.
Só que ela também tem a fase gametófita, porque senão ela não vai conseguir, não vai conseguir se propagar. Vaso condutor. Se tem vaso condutor, ele vai ter uma coisa muito interessante, que é folha e caule. Oxente, flores, mas o musgo, eu vejo que o musgo ele tem essa partezinha marrom, ele tem essa partezinha verde, não é a folha e o caule, não. Não, na verdade ali são radículas, são coisas semelhantes. É como se fosse. São pseudofolhas, pseudocaules, tudo é como se fosse. Caule, como se fosse folha. Porque para ser folha e para ser caule, precisa de vasocondução. Se não tem uma vasocondução ali, se não tem seiva passando ali por vasos condutores, não tem caule, não tem folha. Entendem? Então, a gente vai começar a falar de folha e caule a partir das pteridófitas. Das pteridófitas para cima. Vou apagar aqui esse círculo que eu fiz nas briófitazinhas e vou marcar. A gente já viu briófita e já viu pteridófita. Agora, aqui no ponto C, tem uma coisa muito interessante. As pteridófitas e as briófitas não têm semente. Não tem semente, elas se reproduzem de outra maneira. Elas se propagam de outra maneira. Agora, a partir das gimnospermas, a gente tem semente. E a semente é um embrião maciço, né? Ela reveste o embrião. E, exemplo, pinheiro. Pinheiro, ele tem a pinha, né? Não o pinheiro atemóio, o pinheiro tipo esse aqui, que a gente está vendo. Ele tem a pinha, e essa pinha já é a semente. Ela não tem nenhuma proteção, como nas angiospermas. Porque, passando agora, né? Nas angiospermas nós temos flores. E se tem, que é o órgão reprodutor da planta. E se tem flor, tem fruto. Se tem flor, tem fruto. Ou seja, o fruto ele ainda é uma proteção maior da semente. Flores, mas a semente já está protegida, tá? E o fruto é uma proteção a mais? É uma proteção a mais. E qual é a estratégia evolutiva dessa angiosperma? Minha gente, fruto, você come maçã? Come. Você come mamão? Como. Você come pera? Como. Você come melão? Como. Você come abacate? Como. Já deu para entender onde é que eu quero chegar. Quando você se alimenta desses frutos, da coleta desses frutos, você se alimenta desses frutos, você está dispersando a semente. Por quê? Pô, comi um abacate, eu jogo a semente do abacate fora. Essa semente do abacate, se for num terreiro, se você morar num sítio, você joga ali, ele vai rolar até um local, por própria ação de ventos e tudo, a ação humana, ela pode até se enterrar ao acaso, é super ao acaso, quando chega para o humano, e dali ele pode se transformar numa árvore. Mas vamos para um ser irracional, um pássaro. Um pássaro que se alimenta de acerola. A acerola ela tem várias sementes, várias sementinhas. Se o pássaro se alimenta da acerola, um pássaro grande, por exemplo, mas que se alimenta de frutas, se ele se alimenta da acerola, no cocôzinho dele, quando for sair, quando ele estiver voando, a semente que não vai ser digerida, por quê? Porque ela tem esse revestimento super forte, vai passar pelas entranhas do passarinho, ele vai defecar a semente em qualquer canto aí, vai ser propício para, é, para o crescimento dela, e aí sim. Então a fruta, além de proteção, ela é muito importante também para a dispersão da semente. Por isso que as angiospermas tomaram conta de tudo. Beleza? Se tem flor, é angiosperma. Se tem fruta, é angiosperma. Se tem semente, pode ser gímino ou angiosperma. E se tem vasos condutores de seiva, folhas, caules, pode ser pteridófita, gímino ou angiosperma. É simples. Essa parte é simples. Vamos ver aqui. No primeiro ponto. Esse primeiro ponto é das briófitas. Esse aqui é das pteridófitas. Esse é a partir, né? Da gimnosperma. E esse da angiosperma. Então aqui, essas letras que eu anotei é briófita, pteridófita, gimno e angiosperma. Vejam como a partir da briófita, a partir das pteridófitas. Porque o que essa briófita tem, a pteridófita, gimnosperma e angiosperma tem também, meu amor. Todos têm, tá bom? A partir dessa escadinha evolutiva. Vamos lá. O embrião maciço se desenvolve protegido no corpo do gametófito feminino. Presença de epiderme, cutícula e tecido verdadeiro.
Isso surgiu, foi novidade evolutiva para as briófitas. Todas as outras têm. Vaso condutor, órgão verdadeiro e fase dominante ao esporófito, pteridófita, gímino e angiosperma. Semente e grão de pólen. Minha gente, o grão de pólen super importante para as plantas. Se não fosse o grão de pólen, como era que ele iria fazer esta fecundação até mesmo cruzada? Vamos ligar com Mendel. Não sei se vocês já estudaram em genética, provavelmente. Mas se não, segura que a gente vai criar uma aula, vai gravar uma aula aqui de introdução à genética, a gente vai falar de Mendel. As abelhas a gente cresce vendo que elas pegam o pólen. Na verdade, elas se alimentam do néctar. E quando estão se alimentando do néctar, o grão de pólen ele se gruda às patinhas dela. E ela vai para outra flor se alimentar de outro néctar. Quando é da mesma espécie, um pólen ele se junta a outro e tudo, e ali ocorre a fecundação. Não dessa maneira simples que eu estou falando. Quando for na aula de flor e fruto, a gente vai ver muito bem isso aí. E a novidade evolutiva para as angiospermas, flores, eu e frutos, né? Olha aí. Agora, terminologias. Tem algumas terminologias que são chatas. Mas a gente tem que ver por que flores. Porque pode aparecer na sua prova. Tá bom? Atra, atraqueófitas e traqueófitas. É simples. Se tem A, é negando. Traqueófitas significa vasculares. São as plantas que apresentam os vasos condutores a partir das pteridófitas. Então, Piter, Gímino e Anchio. Todas essas são traqueófitas. Qual é a única que é atraqueófita? Ou seja, não tem vascularidade de seiva? São as plantas briófitas. Musgo, hepáticas, etc. Aí outra terminologia, criptógamas. Criptógamas e espermatófitas. Muito simples também. As criptógamas são as plantas que não apresentam sementes. Elas não têm semente. Briófita e pteridófita. Por que, flores? Porque semente, meu lindo, ou minha linda, vai aparecer a partir de gimnosperma. Então, as plantas espermatófitas, consequentemente, ipso facto, são as plantas com sementes. Gimno e angiosperma. Novidades evolutivas. O que foi que essas plantas, todos esses grupos do reino planta, começaram a ver como coisas inéditas? A partir de que começou a ser essa inedicidade? Vixe, a partir de que essa inedicidade foi fogo, né? É complicado. Vou reformular aqui a minha introdução. O que foi que essas plantas trouxeram como fatos inéditos? Novidades evolutivas, como presença de vasos condutores. Claro, eu não estou generalizando aqui, que eu não estou generalizando. Antes eu estava, né, com reprodução e tal. Agora aqui, claro, você vê aqui presença de vasos condutores. A gente viu que briófita não tem vaso condutor. Beleza? Pólen, flor e fruto. Isso só vai aparecer pólen nas gimnospermas e flor e fruto nas ângios. Beleza? Isso ocasionou um maior sucesso reprodutivo e maiores as chances de dispersão de semente e presença da semente, que ela vai ser principalmente três coisas: proteção, nutrição e dispersão do embrião, que a semente ela guarda o embrião, é aquela parte maciça. Por exemplo, se você pegar uma semente de girassol e der para um pássaro, um psitacídeo, né, são aqueles pássaros do bico torto, ele não vai comer a semente. Ele vai tirar a casquinha e vai se alimentar do embrião, da parte maciça. Por quê? Porque o embrião da planta é maciço, my love. O embrião da planta é maciço, é aquela partezinha massinha de dentro. Você pode ver isso abrindo, deixa eu ver, uma semente de maçã, por exemplo. Você vai ver ali a parte maciça, a própria semente do girassol e tantas outras sementes. E chegamos no fim da nossa aula. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de toda a aula que a gente lançar por aqui, tá certo? Um abraço a todos vocês, bons estudos e até a próxima.